Beleza. Jonathan, aparece aí na sua tela gravando. Aparece. Beleza. Então, vamos iniciar aí a nossa disciplina. Você chegou a dar uma olhada lá, Jonathan, nos vídeos que eu postei na plataforma da disciplina? Fez as Sim, atividades? Fez, né? fiz. Beleza. Então, vamos iniciar aí a nossa aula. A disciplina é de homilética, tá ok? E diz assim o nosso primeiro parágrafo. A pregação é a comunicação da verdade aos homens pelos homens, tá? É interessante nós reforçarmos aqui que a matéria de homilética, ela vai ocupar o seu tempo quase que por completo, capacitando os alunos a formar um sermão, a organizar um sermão. Uma das maiores dificuldades de todo pregador não está nem em falar, porque as pessoas falam assim, a minha dificuldade maior é falar em público. Já pregou, Jonathan? Não, Mas só já fez Jesus. Só em uma... casa. Oi? Só em casa e no carro. Mas já falou em público? Só quando eu fui pedir a Sara em casamento. Falei lá no culto. Só Jesus. Então, se hoje Mas para você mim for, sempre foi difícil falar. se Porra. hoje você for convidado para pregar, qual seria a sua maior dificuldade? Falar em público ou montar um sermão? Ou os dois? Então, eu sou muito tímido. Só que eu sei que se eu me propor a fazer, eu vou lá fazer. Então, eu vou vencer a timidez ali na hora da fala. E o que vai ser mais complicado vai ser o falar do texto. Sim. Por quê? Porque a maior dificuldade que se tem na hora de pregar não é tanto em falar em público, porque, como você falou, a timidez ela tem como ser vencida. Por incrível que pareça, Jonathan, Uhum. eu sou uma pessoa extremamente introvertida, eu sou tímido. Como é que eu quebro essa minha timidez? Com as minhas brincadeiras. Então, se eu estiver num ambiente e esse ambiente for desconfortável para mim, que me gere algum tipo de dificuldade, ou seja, de timidez, eu vou começar a brincar. Porque é uma forma que eu tenho de quebrar o meu gelo para com as pessoas, para com o Uhum. ambiente, tá? Ou me isolar. Mas a minha maior dificuldade não era nem tanto de me comunicar com as pessoas, porque te joga na arena, você tem que dar teu jeito de se salvar dos leões, não tem jeito. Agora, a maior dificuldade é gerada na sua fala quando o seu sermão ele não é organizado, porque une a Aham. timidez com a ausência da organização. O que acontece? Você vai começar a sua pregação e você vai rodar, vai rodar, vai rodar e não vai sair do lugar. Entende? Vai ser Uhum. uma pregação peão, aonde você fala sempre as mesmas coisas. Então, dali 5, 10 minutos, você não tem absolutamente nada mais para dizer, porque você não organizou o seu sermão, você não organizou a sua fala. E pela ausência dessa organização, você não sabe quais são os trajetos que você precisa seguir, né? Que é começo, meio e fim. Então, se você não tiver claro na sua mente como você vai começar o seu sermão, como você vai ver o meio do seu sermão e como você vai concluir o seu sermão, você não consegue organizar o que você vai falar na sua cabeça. E aí a Aham. sua timidez, ela vai vencer por conta da desorganização na sua mente do sermão que você deveria montar. Essa é a maior dificuldade que as pessoas têm, só que elas não se atentam para isso. Tá? Elas não se Uhum. atentam para isso. Tem gente que tem dificuldade de fala, não tem uma boa dicção, não consegue ter um bom português. Mas quando vai pregar, você vê começo, você vê meio e você vê fim. Porque aquela pessoa conseguiu organizar o seu sermão. Ah, mas a pessoa falou mal. Ah, mas a pessoa errou o português. Ah, mas a pessoa gaguejou. Ok, mas ela desenvolveu a sua mensagem. Tem gente que não vai gaguejar,
tem gente que não vai errar o português, mas não vai conseguir desenvolver a mensagem. Ele vai ficar falando toda hora a mesma coisa. É o pregador peão. Ele não roda no poder, ele roda nas palavras. Então ele fala, Deus abençoe. Aí fala mais 5 palavras, Deus abençoe. Mais 5 palavras, Deus abençoe. Ou senão ele fala assim, aleluia, fala mais alguma coisa. Aleluia, fala alguma coisa. Aleluia, né? É o pregador peão. Ele roda, 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 e o sermão não sai do lugar, até que o peão para de rodar e cai. Então, essa é a maior dificuldade. É outra coisa interessante, a pessoa fala assim, mas eu não consigo levar o sermão para o altar. É claro, o sermão não foi feito para você escrever, para você ler na hora da mensagem. Mas o sermão, uma vez escrito, quando você escreve, você consegue gravar melhor o trajeto. Sim. Né? Sim. Então, isso é que é interessante, tá bom? Então, a homilética, ela tem essa proposta de te ajudar dentro desse sentido, ok? O meu maior problema é que o meu não tem meio. É o começo e o fim já. Começo e o fim. Tem gente que não tem começo, só tem o fim. Tem gente que tem um bom começo, um bom meio, mas não consegue concluir a sua mensagem. Isso é comum. Eu conheço grandes oradores, grandes pregadores, que têm uma dificuldade enorme em concluir o seu sermão. Eu aprendi a concluir o meu sermão, não foi no seminário, foi vendo o pastor Vladimir pregar. Então, ao ver o pastor Vladimir pregar, eu aprendi que concluir uma mensagem é muito melhor do que a forma como você vai começar. Porque você precisa dar uma conclusão para aquele filme, entende? E o que o pastor Vladimir sempre nos ensinou é que a sua conclusão tem que deixar um gostinho de quero mais. Tem que gerar o desejo do povo em ouvir um pouco mais, né? Então, assim, mas eu, particularmente, quando eu vou pregar, o meio, para mim, é o mais fácil. Por quê? É quando você vai aplicar o texto, né? É quando você vai colocar aquilo ali na vida da pessoa. É quando, geralmente, o pregador grita mais. É no meio, entende? É no meio. A introdução, ela se tornou mais fácil para mim, hoje em dia, por conta das aulas. Então, eu fico aqui com você 2 horas dando aula, então a introdução para mim se tornou fácil. Agora, quando eu vou pregar que a minha introdução é ruim, quando eu erro na minha introdução, eu vou errar todo o sermão. Todo o sermão. Porque, para mim, é a parte mais importante da pregação, é a introdução, que é quando você vai introduzir a sua ideia na mente do público. É quando está todo mundo sentado, criando uma expectativa sobre o que vai vir. E, na grande maioria, Jonathan, os pregadores têm dificuldade na introdução, porque a introdução é o momento onde a igreja fica em silêncio, fica te olhando. E como o pregador pentecostal, ele precisa essencialmente da gritaria alheia, da resposta da igreja, então o que ele faz? Ele pula o começo, faz uma introdução rápida e já cai logo no meio. Ou faz igual você, já vai logo para o fim. Entende? Aí fica uma mensagem com muito barulho, mas com pouco contexto. Então a pregação não flui, não evolui. Tá bom? Então a homilética, ela vai tentar ajudar um pouco nesse sentido. Tu tem um livro do Charles Spurgeon, esse aqui, ó. Eu recomendo ele. É carinho, tá? Esse livro aqui deve estar em torno aí de uns R$70. Eu não comprei, tá? Porque faltava dinheiro. Mas eu fui pregar numa igreja e aí me deram de presente, que é esse livro aqui, ó, 12 sermões sobre esperança e fé. Então, é um livro onde o Charles Spurgeon, ele vai montar 12 sermões. Então, você vai ver nele introdução, vai ver tudo caracterizado. Então, é interessante. Quem puder ter, né, vai ajudar e muito, vai auxiliar e muito nessa jornada aí. Tá bom? Vamos lá. Diz assim a apostila. A pregação... Vou pegar minha caneta aqui. A pregação é a comunicação da verdade aos homens pelos homens. Então, o que é a pregação, pessoal? A pregação não é Deus
não é Deus falando por meio da sua boca. Não é Deus falando por você. Tá? Isso é bom vocês anotarem. A pregação não é Deus falando por você. A pregação é você falando no nome de Deus. Tá? Então, o pastor William vai pregar na igreja. Não é Deus falando pela boca do pastor William. A pregação é o pastor William falando em nome de Deus. A pregação não é Deus se fazendo presente por meio do pastor William. A pregação é o pastor William representando Deus durante aquele momento. Por que isso? Porque a pregação é a comunicação feita de homens para outros homens. Esse homem aqui é um ser humano. Então, quem está pregando é um ser humano. Quem está ouvindo é um outro ser humano. Tá? Então, nós precisamos entender que a pregação, ela precisa alcançar o ser humano. Ela precisa atingir a alma e as emoções do ser humano. Nós somos feitos de corpo, de alma e de espírito. Durante o período da pregação, não é o corpo que é alcançado, é a alma, que é a fonte das nossas emoções, e o espírito, que é aquilo que nos conecta a Deus. Quando na minha pregação a alma do Jonathan não é alcançada, quando o espírito do Jonathan não está ligado, é uma pregação que não vai ter nenhum tipo de produtividade para o Jonathan. Tá? Então, a pregação da verdade é a comunicação da verdade aos homens feita por um outro homem. Não é Deus, volto a dizer, não é Deus falando por meio da boca de alguém, mas é esse alguém representando Deus naquele lugar. Vamos lá. Contém em si dois elementos e essências: a verdade e a personalidade. Não pode omitir-se a nenhum dos dois e, mesmo assim, ser pregação. Tá? Então, vamos entender isso daqui. Quais são os dois elementos que a pregação possui? A verdade e a personalidade. O que é a verdade? O que é a verdade que tem que ter na pregação? A palavra. A palavra. Então, primeira pergunta, o que é a verdade? É a palavra. Se é a palavra, ou seja, a Bíblia Sagrada, Jonathan, quando você vai lá, o pastor William vai pregar lá na tua igreja. Ele tem ali 40 minutos para poder ministrar a sua palavra, a verdade. Dentro desses 40 minutos, qual é o momento que você pode dizer assim, ó, agora, o que o pastor William falou é a verdade absoluta. Ele vai pregar por 40 minutos. Dentro desses 40 minutos, qual é o único momento em que você pode dizer assim, ó, agora ele falou a verdade? Quando ele está lendo o texto? Oi? Quando está lendo o texto? Jonathan, picotou a sua fala. Quando ele está lendo o texto? Quando ele está lendo o texto? Exatamente. Exatamente. Então, o único momento em que o pregador vai estar falando a verdade absoluta é quando ele lê o texto sagrado. Naquele momento é 100% de verdade. O restante é 90%, 70%, 80%, 0%, menos 50%, dependendo das heresias que saem da boca do pregador. Porque a interpretação que o pastor William vai dar ao texto é uma particularidade dele, é uma fonte de pesquisa dele, ou algo que ele compreendeu naquele momento, que pode conter a verdade, mas que não é a verdade. Poxa, como é que é isso? O pastor William falou algo que contém a verdade, mas não é a verdade? Sim. O que é a verdade? É a verdade absoluta, sem sombra de dúvidas e sem variação de verdades. Ou seja, essa única verdade absoluta, ela vem da onde?
da palavra. O que o pastor William vai falar, vai interpretar da palavra, pode ou não conter a verdade. Não é uma mentira, mas contém uma verdade. Então é muito diferente ter uma verdade absoluta do que conter a verdade. Verdade absoluta só quando se lê o texto e pronto. E aí vale ressaltar uma outra pergunta. Tá? Se a única verdade absoluta durante uma pregação é o texto, é extremamente errado quando o pregador vai ministrar a palavra, abrir o texto, vai lá, o pastor William vai pregar, e ele abre lá, pessoal, abra aí Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 3, somente a parte B do texto. Cara, se a única verdade absoluta é quando ele lê o texto, e ele só lê a parte B de um versículo, ele reduziu o principal ponto da sua mensagem a nada. A nada. Hoje tem pregador que fala isso, que faz isso, com o intuito de dizer que ele é o sabichão. Entende? Então, o pregador verdadeiro, aquele que confere ali a parte técnica correta, ele, no mínimo, vai ler 3 versículos. No mínimo, 3 versículos. E leia pausadamente. Tá? Letícia, você me ouve? Sim, pastor. Sim, né? Cadê o endemoniado do teu marido? Já tá vindo ali o abençoado. Ah, né? Porque torce pro Fluminense, não pode ser outra coisa diferente. Né? Por exemplo, abram aí vocês dois. É um texto aleatório, tá? Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 33 ao versículo de número 36. Enquanto isso, eu vou pegar minha água aqui enquanto vocês abrem aí. Leia para mim, Jonathan. É a partir de qual? 33? 33 ao 36. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Jonathan, Pois a com internet deu pau aí. podemos experimentar. Voltou? Amém? Letícia, você está me ouvindo? Sim, sim. Sim, vamos lá.
Você entendeu? Tá escutando? O Jonathan, sua internet falhou completamente. Tô ouvindo. Eu só consegui ouvir o versículo 33 e o versículo 34, tá? Mas já deu para dar uma entendida. Você ouviu ele, Letícia? Eu ouvi até o 35, mas eu estou aqui acompanhando. Tá. Se você não estivesse acompanhando, se você fosse leiga, né? Mas vamos lá. Depois eu faço essa pergunta para os dois. Lê você para mim, Letícia. O mesmo? O mesmo texto. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Vamos lá. O Jonathan, Letícia, se vocês dois não conhecessem a palavra, não conhecessem o texto, se vocês não estivessem acompanhando a leitura por meio da Bíblia, vocês entenderiam a forma como vocês leram o texto? Não tudo. Não tudo. O Jonathan tá travadão ali, parece que tá pancado assim. Ele tem cada imagem que tu dá vontade de printar, Jonathan, só para mostrar assim, tem hora que passa, ó. Pô, tá horrível com isso aqui. Só Jesus. Você se entenderia, Jonathan? Não. Não. Por quê? Porque vocês leram o texto. Vocês não alimentaram-se do texto. O que vocês fizeram? Vocês leram. E ler o texto bíblico requer de vocês uma leitura pausada. Assim, estava na sinagoga um homem possesso de demônio. Aí no texto de vocês tem uma vírgula, não tem? O meu está depois de imundo. Tem uma imundo. vírgula, correto? O meu está depois de imundo. Ok, mas tem uma vírgula. Beleza? Sim. Lá na salinha da tia Lulu, quando vinha a vírgula, nos ensinou a fazer o quê? Quando você está lendo um texto e você se deparava com a vírgula. Respirar. Respirar, não é isso? É. Então, eu preciso respirar. Então, o texto se lê assim. Tanto no púlpito, quanto para alguém que estiver perto de você, quanto durante os seus estudos, o seu devocional. Tá? Estava na sinagoga um homem possesso de demônio, um espírito imundo, o qual exclamou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste a destruir-nos? Eu sei quem és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Veio espanto sobre todos, e diziam entre si: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Leitura pausada, respeitando os pontos, as vírgulas, fazendo com que você e os seus ouvintes entendam o que é uma pergunta, o que é uma exclamação, o que é uma palavra de espanto. Na leitura que vocês fizeram,
vocês leram. Entende? Então, quando você lê pausadamente, automaticamente você entende o contexto da situação. Então, durante essa pregação da verdade, ela precisa ter no mínimo 3 versículos. Você precisa ler esses textos pausadamente, porque é o momento mais importante do culto, da sua pregação, é o começo, é quando você lê o texto. Tá? Então, tanto para você se alimentar, quanto para você alimentar os outros, você precisa passar esse alimento pausadamente. A leitura da palavra não é igual quando você chega num rodízio de pizza ou de carne. Já viu quando você chega num rodízio? Os garçons já vêm toda hora. Bota uma aqui, bota outra ali e tal. Daqui a pouco tu já está comendo doce em 20 minutos. Você não consegue nem beber mais água. Porque você já vai, ó, comendo tudo. Então, a leitura do texto não pode ser assim. Ela tem que ser lida pausadamente. Então, contém em si 2 elementos essenciais. A verdade, que expliquei para vocês aqui, e a personalidade. O que é a personalidade? É a sua maneira de falar, de ser e de agir. A Letícia, quando vai pregar, quando vai ministrar uma palavra, seja no altar, venha ser para as crianças da salinha, ou para os seus familiares, ela não pode incorporar a Camila Barros. Senão as pessoas vão olhar e vão assim, quem é essa mulher? Ué, o Jonathan, quando for pregar, dentro do carro, como ele fala, para os seus familiares, na igreja, né, para o Ministério de Louvor, ele não pode incorporar o Júnior Trovão. Já pensou? O Jonathan vai ter a oportunidade de pregar, aleluia, o grandão da Galileia está aqui. Pô, porque você é endemoniado? Quem está falando pela boca dele? É o demônio? Né? Então, nem a Letícia pode incorporar a Camila Barros, nem o Jonathan incorporar o Júnior Trovão. Quem vai pregar? É a Letícia. Então, a Letícia vai falar do jeito que ela fala sempre. O Jonathan vai falar do jeito que ele fala sempre. Porque essa é a personalidade que Deus lhe deu. E se Deus fez você assim, dessa forma e dessa maneira, é porque ele quer encontrar e alcançar pessoas que venham ser igual a você, que tem o teu jeito, como também a sua maneira. Deus não te fez assim à toa. Ele te fez assim para que você possa alcançar a gente, assim como você. Mas tem pessoas que mudam completamente quando está no altar. Muda a voz, né? Muda o jeito, né? Não tem personalidade. Você vê uma cópia. E é claramente visível você ver o pregador imitando um outro pregador. O jeito, o comportamento, as frases de efeito, etc, etc, etc. Ok? Vocês já viram isso ou só eu que já vi? Direto. Direto. Né? Então, seja você. Ah, mas eu sou esquisito. Eu sei. Deus também sabe. Seja esquisito. Né? Quer gente mais esquisita do que João Batista? Tá? Então, olha o que é a postura. Não pode omitir-se nenhum dos dois e ainda ser pregação. Então, se na sua mensagem não teve leitura da palavra, não teve leitura pausada, e não foi você, você fez tudo ali. Foi uma bênção. Você pregou 40 minutos, 1 hora, conseguiu desenvolver, não errou uma letra de português, mas não foi pregação. Foi uma imitação. Foi o cover, o Jonathan foi o cover do Júnior Trovão e a Letícia foi a cover da Camila Barros. Tem gente que, se você fechar o olho no momento em que ele está pregando, você vai identificar literalmente quem é o pregador. E não é aquela pessoa que está lá em cima. É o personagem que ele trouxe para aquele ambiente. Tá? Sigamos aqui. Até aí, tudo bem? Sim. Sim. Ok. Sigamos. A pregação é um meio principal escolhido por Deus e usado desde os dias da igreja primitiva
para comunicar boas novas às pessoas. Paradoxalmente, a pregação tenha sido alterada no decurso dos séculos, retém, em maior ou menor grau, os elementos originais da proclamação, da evangelização e da instrução nos tempos do Novo Testamento. Aqui, a pregação é o meio principal escolhido por Deus e usado nos dias da igreja primitiva para comunicar as boas novas às pessoas. Então, você tem aqui a pregação. Tá? Jesus, durante o seu período de ministério, ele teve 3 ações. Ele pregava, ele ensinava e ele realizava sinais e prodígios. Eu faço uma pergunta para os dois. Qual a diferença entre pregação e ensinamento? Porque a apostila vai dizer que a pregação foi um meio principal escolhido por Deus e usado, né, desde os períodos da igreja primitiva para comunicar as boas novas às pessoas. Por que para pregar, para se comunicar com as pessoas, Deus usa a pregação? Mas quando Jesus se comunicava com os outros judeus, ele utilizava o ensinamento. Por que Deus usa para os estrangeiros a pregação e usa para os de casa o ensinamento? Qual a diferença entre pregação e ensinamento? Ou se para você... Pastor, o ensinamento é para que eu possa aprender aqui dentro e aplicar lá fora? O quê? O ensinamento? É. Então, o ensinamento para você, eu aprendo dentro para poder comunicar lá fora, é isso? É, para falar com os outros, e eu entendi que a pregação, no caso, é o contrário. É falar com a língua dos de fora para que eles venham para dentro. E aí, Jonathan, você concorda com ela? Então, eu vou falar um pouco sobre o relacionado ao meu trabalho, isso, que eu sou profissional que faço o fogo e eu tenho que ensinar os novos que estão chegando. Quando eu estou falando, explicando e fazendo, eu vou de uma forma mais direta. E quando eu estou ensinando, eu tenho que ir de uma forma mais detalhada, passando detalhe por detalhe. Acredito que essa seja a diferença, na pregação uma forma mais direta e no ensino uma forma mais detalhada. Entendi. Os dois não estão errados, tá? Os dois não estão errados. De fato, a pregação ele é mais direta e o ensinamento ele é mais detalhado. De fato, a Letícia falou que o ensinamento é para que eu aprendo dentro e passo para fora, e a pregação, tu falou o quê, Letícia? Que, no caso, é para que eu fale a língua dos de fora, para que eles venham para dentro. Então, o que é a pregação? A pregação é o ato de se comunicar com os de fora a fim de trazê-los para dentro. Tá? Então, o que é a pregação? É um convite que eu faço para quem está do lado de fora vir para o lado de dentro. De modo direto, como o Jonathan falou. Ensinamento. Ao contrário, Letícia, você está certa, tá? Mas mudaria só uma palavra ali. Ensinamento, eu ensino os de dentro, não para que eles se comuniquem com os de fora. Eu ensino quem está dentro para que esses não se desviem quando estiverem do lado de fora. Então, a pregação é um convite para quem não é passar a ser. E o ensinamento é um fortalecimento que eu dou para quem é não deixar de ser. Deu para entender? Sim, é um exemplo mais ou menos da escola bíblica dominical, né? Que é um ensinamento. Exatamente. Por que a EBD é tão importante? Porque a EBD é uma forma de eu te ensinar do lado de dentro para que você, quando tiver contato com pessoas do lado de fora, não se desvie. O que muita gente tem que entender, ô Letícia, é que tudo que eu aprendo dentro tem um intuito. Qual é esse intuito? Fazer com que eu não me desvie quando eu estiver do lado de fora. O alcançar as pessoas do lado de fora é uma consequência do eu não me desviar quando eu estiver lá.
Então, quando eu tenho uma vida pautada na palavra, eu prego sem usar palavras. Eu prego sem usar o microfone. Eu prego somente com a minha postura, atitude e comportamento. Entende? Então, quando eu sou muito bem ensinado, quando eu sou muito bem moldado, quando eu recebo o fortalecimento do ensinamento da palavra, eu posso estar num ambiente de trabalho onde todo mundo xinga e eu não xingo, onde todo mundo rouba e eu não roubo, onde todo mundo engana e eu não engano. Eu posso estar no seio familiar, onde todo mundo bebe e eu não bebo, onde todo mundo fuma e eu não fumo, onde todo mundo cheira e eu não cheiro. Quando eu tenho os meus pés firmados no ensinamento da palavra, eu jamais vou me desviar, independente dos lugares em que eu estou. Quando eu recebo o ensinamento da palavra, eu não preciso me preocupar onde eu estou. Porque eu vou ser o que eu fui chamado para ser. Mas a pregação, aqui, ela é utilizada pela igreja primitiva para comunicar as boas novas. Ou seja, para convidar quem está fora para vir para o lado de dentro. Onde mora o problema? O problema é que hoje a igreja ela sobrevive das pregações. Entende? Então tem investimento em pregador, em pregadora, né? Você faz um culto, uma campanha, um congresso. Qual é a principal preocupação? É com quem vai pregar. E aí você se depara com a área de ensino da igreja, não há o mesmo investimento na área do ensino como há na área das pregações. Entende? Eu nunca vi uma igreja pagar 300, 400, 500 reais para um professor top ficar um mês lá dando aula de escola dominical, com o intuito de fortalecer essas pessoas. Então, o que, que acontece? Eu vou na igreja, prego, ganho a alma do Jonathan e da Letícia. E aí a Letícia traz o Renato. Né? Aí vem os três para o altar. Aceitaram a Jesus, porque eu preguei. Pregação, convite para quem está do lado de fora vir para o lado de dentro. Beleza, o Jonathan veio, a Letícia veio, o Renato veio. Fiz o meu papel de pregador. Trouxe quem não estava para o ambiente de quem está. Vou embora. Qual é a responsabilidade agora da igreja? Ensinar para que o Jonathan, a Letícia e o Renato não saiam. Entenderam? Infelizmente, eu já vi isso acontecer. Do É quê? uma realidade. Dessa coisa de a pessoa receber uma palavra, Deus tocar, e a pessoa se mover e ela aceitar Jesus e não ter esse acompanhamento. No outro dia, ela simplesmente é como se não existisse, não tivesse acontecido para a igreja, entendeu? É porque a pessoa fica perdida. O que, que ela faz agora? É. Ah, aceitei Jesus, maneiro. Tá, e agora? O que, que eu faço? E agora? É não ter apoio, suporte, contato. Né? Eu lembro quando. Lembra quando eu levei o Renato lá na frente, Letícia? Com certeza, pastor. Eu ganhei a alma do Renato para Jesus, sabia, Jônia? Eu ainda hei de ver. Eu ainda hei de ver. Né? E a minha oração é essa. Eu ainda hei de ver o Renato aparecendo no culto ou na minha frente com a camisa do Flamengo. Isso é meu sonho. De verdade. Né? O dia que isso acontecer, Jesus pode me levar. Ele já quer converter o nosso filho. Ele falou que a saída da maternidade vai ser do Fluminense. Eu estou na guerra. Repreendido, mano. Tá repreendido. Vou subir até o monte. Então, num culto, eu cheguei pro Renato e eu vim insistindo nele há um tempo já, né, Letícia? Uhum. Aí fui lá. Mas o pastor foi muito Deus naquele dia mesmo, porque ele naquele dia estava totalmente atordoado, perturbado. Todos os demônios que o senhor podia imaginar estavam ali. Teve uma confusão na porta da igreja na época, né? O cara tacou uma Sim. pedra no Uber, não foi? Sim, foi. Olha, aquele dia ali foi. E o cara cego que pregou a vida dele inteira no altar, porque tudo que ele estava falando e o cara ficou insistindo no apelo,
Era a vida dele, realmente. Quem pregou Foi no na dia do época foi o cego. pastor Wellington. Isso, Foi no aniversário da igreja. Isso aí. Vai ficar Graças marcado. a Deus está até hoje. No ano que a igreja fez 12 anos de existência, o Renato aceitou Jesus. E eu lembro que 1 ou 2 meses depois, ele entrou no seminário. Não foi? Sim, sim. Aí, falar, mas ele é novo convertido. Eu falei assim, antes ele estar aqui aprendendo a palavra do que não estando. Com certeza, porque a gente aprendeu muita coisa e isso acabou aproximando a gente dos irmãos, assim, criando mais comunhão. Foram experiências muito boas, a gente sente muita falta. Eu também. Você não faz ideia, Letícia. Assim como de outras coisas também. Mas vamos seguir. Então, a pregação ela tem essa finalidade. Tá? Paradoxalmente, a pregação tenha sido alterada no decurso dos séculos. Retém, em maior ou menor grau, os elementos originais da proclamação, da evangelização e da instrução. E aqui entra numa parte que a Letícia trouxe. Qual é o principal papel da pregação? Proclamar. Beleza? Então, eu vou pregar, eu vou proclamar. Depois, segunda tarefa da pregação, a evangelização. O que é a evangelização? Evangelização, ela não é só entregar um panfleto. Isso é um dos pontos principais da evangelização. Tá? A evangelização é você fazer o que a Letícia falou. É o acompanhamento. Então, o Jonathan aceitou Jesus hoje, amanhã, para ele acordou, ele continua com vontade de fumar, continua com vontade de beber, né? Se for Fluminense, vai continuar com vontade de continuar na prática da homossexualidade. Vai continuar do mesmo jeito, da mesma forma. Aí ele vai olhar, mas eu aceitei Jesus ontem. E agora, o que eu faço? Não sei. Eu vou fumar um cigarrinho ali, depois eu volto. Né? Então, a evangelização é o acompanhamento. No outro dia, eu vou ligar, vou mandar uma mensagem. No dia do culto, eu vou buscar o Jonathan lá na porta da casa dele. Depois, eu vou fazer uma visita na casa dele, porque para ele ter aceitado a Jesus, ele está na prova, está em crise, está em dificuldade, precisa de algum tipo de ajuda. Tá? E o terceiro ponto, a instrução. O que é a instrução? É a EBD. Então, são esses 3 elementos aqui. A pregação, ela precisa ser acompanhada desses elementos. Sem esses elementos, gente, fica muito complicado, fica difícil, fica quase que impossível. Tá? Às vezes, pastor, já teve vezes, tipo assim, ouvi alguém falar, eu não lembro qual pregador, de falar, tipo, ganhei, não sei, 20 almas, digamos. Mas cadê essas 20 almas? Não adianta eu ganhar 20 almas ali no momento da pregação e essas 20 almas no outro dia tá perdida aí, tipo, sabe? Então não é a quantidade, é a qualidade, né, daquilo que eu estou fazendo para o reino. Exatamente. Exatamente. Porque quem é que vai acompanhar essas aulas? Como é que vai ser a partir de agora? Né? Então tá aqui, ó. Esses 3 pontos aí a pregação tem, tá? Ok? A pregação, ela precisa ter a proclamação, a evangelização, como também a instrução. Beleza? Vamos seguir aqui. Homilética, o que é? A conceituação tradicional de pregação declara que a pregação contém os elementos do quê? Exposição, que é a leitura do texto, interpretação, que é a explicação do que você leu, e a interrogação. Vamos entender esse processo? Beleza.
nós lemos o texto aqui. Como é que esse texto ele precisa ser exposto, gente? Como é que esse texto precisa ser exposto? Eu já sei onde o Renato está. Renato está vendo o jogo do Fluminense, não está, Letícia? Tá vindo do serviço, pastor. Ele foi o primeiro a entrar, estava no ônibus, depois caiu. Ah, nem vi. Tá assistindo o jogo. Tá 1-1. É. Como é que deve ser essa leitura, gente? Fala para mim. A exposição, eu acredito que é aquilo que o senhor falou, de Pausar. 3 versículos. A interpretação. Não, a exposição, como é que ela precisa ser? Uma leitura pausada, Pausada. para que as pessoas possam compreender, beleza? Isso, Beleza. Então eu isso. li o texto. Depois que eu li o texto, eu preciso explicar o texto. Tá? Então, primeiro eu leio, li o texto. Aqui. Li o texto. Leitura. Ok? Então, leitura do texto. Tá? Esse é o primeiro ponto. Interpretação. O que é a interpretação, gente? É a explicação. Explicar o texto. É. Vamos lá, vou colocar aqui. Interpretação. Interpretação é a explicação do texto. É a aplicação do texto, Jonathan, esse daqui? A interrogação? A interpretação é a explicação do texto? Não, perdão. A interpretação é a aplicação do texto? Não, a aplicação é o último. Tá, então, o que seria a É o que interpretação traz do texto? explicar o texto. Vamos lá. Interpretação do texto, galera, é você, exposição, lê o texto. Interpretação, você explicou o texto. O que seria a explicação desse texto? A explicação desse texto é o contexto teológico do texto, tá? Como era a vida naquela época, naquele período. A interpretação é a explicação do texto pelo texto e não a aplicação sobre a vida das pessoas, tá? Não é o momento de você ler o texto e aplicar. Lê o texto e aplicou. Lê o texto e aplicou. Não. Eu leio o texto. A interpretação é aquilo que nós chamamos de introdução. É quando eu vou explicar o texto. E como é que eu faço para explicar esse texto? Interrogando ele. Tá? Como é que eu faço para interrogar esse texto? Eu interrogo esse texto fazendo 3 perguntinhas básicas. Tá? Essas perguntinhas básicas são: por quê? Para quê? E para quem? Entenderam? Então, a interrogação é: por que eu escolhi esse texto? Tá? Para quem esse texto foi escrito? E para quem esse texto foi escrito?
Tá? Uma vez que eu entendo isso daqui, deu para vocês pegarem direitinho aí? Vocês estão entendendo a minha fala? Aham. Tá entendendo, ô Letícia? Letícia? Deve ter ido ver o jogo do Fluminense. Entendeu, Jonathan? Então, eu peguei o Entendi. texto, li ele, vou ter que interpretar ele. Para interpretar ele, eu vou ter que interrogá-lo. Por que Paulo escreveu esse texto? Para que Paulo escreveu esse texto? E para quem Paulo escreveu esse texto? Tá? E aí chega o momento da aplicação do texto. Como é que deve ser essa aplicação? Com autoridade. Eu preciso ter convicção daquilo que falo. Eu preciso ter convicção da minha fala. Porque se eu falar meio que panguando, ninguém vai dar muito crédito à minha fala. Entende? Eu preciso ter a convicção de que aquilo que eu estou falando é uma verdade. Entende? Então, essa aplicação, ela precisa ser com autoridade. Que é autoridade? Ter convicção. Tá? Ter convicção. Vou colocar aqui, ó. Convicção. Ah, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Não, não é achar, é falar com convicção, ter a certeza. Jonathan, você pode fazer uma pergunta para você, Jonathan? Pode, Você é homem? com certeza. Você, sei lá, cara, demorou um pouco para responder. Demorei Eu não, acho que foi por causa do delay, deu delay, né? Deu um internet. delay e tal, foi um delay, né? Tem cara de tricolor. Um delay que deu aí, travou um pouco. Foi a internet travou. A Aí, internet tá boa em um mês já. entendeu? Então, assim, convicção, tá? Quando o pastor William perguntou lá, assim, Jonathan, você aceita Sara, tá bom? Como sua única e legítima esposa, como é que você respondeu? Sim, Sim, né? Com é, voz, com convicção. Se eu perguntar para você aqui agora, você quer R$ 1.000 agora no Pix, Jonathan? com certeza. Sim, com convicção, porque é o que você quer. Se é o que você quer. Então, quando você vai aplicar o texto, essa aplicação ela tem que ser com convicção. Você tem que estar certo daquilo que você fala. Eu costumo dizer que tem palavras que nós lançamos, tá? Que podem não ser verdade, mas a convicção com que você fala aquela palavra faz com que a pessoa acredite. Entendeu? Você está ali com a Sara. Você tem a sensação de que vai dar alguma coisa errada. Né? O boleto vai atrasar, o salário vai atrasar, estou sem dinheiro, mas tu chega para ela e fala assim, vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Mesmo sabendo que tu está cagado, né, dentro de um galinheiro. Não tem como resolver aquele problema de forma alguma. Mas você falou com tanta convicção, e a Sara está olhando assim, cara, a gente não tem para pagar, não tem de onde tirar, nem como resolver. Não vai dar certo, mas a sua fala foi tão convicta de que vai dar certo, que ela, opa, vai dar certo. Vamos pedir uma pizza? Aí já se endivida ainda mais, entendeu? Entendeu? Vamos no Mac. Já que tu falou que vai dar certo, eu quero um Big Mac com coca grande e batata grande. Vai dar certo, então vamos pedir uma pizza. Meio a meio. Né? Metade doce, metade salgada, uma Coca-Cola gelada, ainda pede um açaí de R$ 15. Né? Porque a sua palavra foi tão convicta que gerou crédito. Então, a sua aplicação,
que é quando o Jonathan falou que ele tem dificuldade, tem que ser convicta. Você tem que estar convicto de que aquilo que você está falando é verdade. Tá? É verdade. Então tem que ser com convicção. Só que essa fala convicta, ela precisa ter, claro e evidente, uma lógica, né? O que é uma lógica? Ah, Leandro, mas a fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se acreditam. Ok. Eu não estou falando de você não acreditar em milagres. Estou falando de você falar do óbvio. Tá? Tem que ter uma lógica. Né? E eu vou escrever aqui o que é a lógica. Né? Aí você pode entender da forma que você quiser. Eu vou falar o que é a lógica. Né? Não pode estar cheio de maconha. Entendeu? É a lógica. Porque as pessoas entendem quando você vai pregar que você está meio que Bob Marley, né? Eu vou beber para esquecer meus problemas. Bebe, negão. Não, não é isso. É uma lógica. Poxa, aquilo que a Letícia falou tem lógica. Né? Tem fundamento. Né? Tem base. Então, não pode estar cheio de maconha. Não pode. Você ficou mal, mas já está gravado, mas eu vou botar aqui. Ó. Você não está no mundo da lua. Né? Não pode estar no mundo da lua. Tá? Por exemplo, a pessoa fala assim, o Fluminense vai ser campeão brasileiro. Não, o Fluminense que tem capacidade para isso, né? É a pessoa chegar para mim e falar assim, o Vasco vai ser campeão brasileiro. Tadinho do bairro. Cara, não tem como. Tem como. É uma lógica. Entendeu? Me diz aí uma lógica bíblica. Uma lógica bíblica é aquela. Deus é o Deus das causas impossíveis. Então, se você pregar sobre a capacidade que Deus tem de fazer milagre, é uma lógica. E a pregação ela tem que ser fidedigna. Ela tem que ser fiel ao texto. Tá? Tem que ser fiel ao texto. Pronto. Tá? Então, tudo isso daqui você precisa ter numa pregação. Beleza, pessoal? Entenderam aí claramente? Sim. Alguma dúvida? Não. Se eu pedir para vocês pregarem agora, inclusive, vocês podem pregar, né? Estão convictos? Faltou só a parte do nervosismo, pastor. O senhor não explicou como é que tira. Então, nós abrimos a aula falando sobre essa parte do nervosismo. Ah, tá. O nervosismo, Letícia, ele vai existir sempre. Você pode pregar 15 vezes, mas esse nervosismo ele vai ser sempre uma realidade na sua vida. Todas as vezes que eu subo para poder pregar, subo nervoso, com frio na barriga. Momentos que antecedem a pregação, eu sinto diarreia. Entendeu? Então, se eu tiver 15 dias sem cagar, é só me chamar para pregar. Vai soltar cocô que eu tinha preso há uma eternidade atrás. Dá diarreia na hora. Eu aqui em casa, pastor, a gente fez um culto aqui, aí a Sara falou que eu ia pregar. Quando começou, me deu uma sede. Tá? Não tem quando tá sujo de poeira, que quando a água encosta, só escorre. Uhum. Eu bebi 2 litros d'água e não passou a sede. É o nervosismo. Entendeu? Deu febre, eu comecei a passar mal. Meu Deus. Você soa. Essa reação você vai ter sempre. A timidez, ela vai vir sempre, independentemente da situação e da ocasião. Você sempre vai ter esse nervosismo.
Como é que eu supero o nervosismo? Como é que eu supero a timidez? Com organização de sermão. Entende? Então, hoje, a maior dificuldade para quem tem esse nervosismo, para quem tem dificuldade de falar em público, para quem tem muita timidez, é a organização textual, é você organizar o sermão. A homilética é uma disciplina que ajuda você a montar o seu sermão. Foi o que eu expliquei aqui, esse passo a passo. Esse passo a passo aqui é como você deve montar o sermão. Então, você vai subir para pregar, Letícia, nervosa, tímida, vai ter que se deparar com o público. Beleza. Você pode errar o português? Pode. Você pode gaguejar em um momento ou outro? Pode. Isso é normal, isso é comum. Mas a sua pregação ela vai ter começo, meio e fim. Ninguém vai poder dizer que você falou lé com cré. Tem muita gente que fala muito bem, se expressa muito bem, tem uma boa oratória, mas não fez o sermão. E sabe o que acontece? É o pregador peão. Não é aquele que roda no poder. Pregador peão é aquele que fala uma coisa, roda, fala a mesma coisa, roda, fala a mesma coisa, roda, fala a mesma coisa, e a pregação do cara não flui, não evolui. Por quê? Porque ele não fez o seu sermão. Já ouviu mensagens assim, ô Letícia? Que o pregador não evolui na mensagem? Ele repete toda hora a mesma coisa? Sim, ou então aqueles que roda tanto a Bíblia que você esquece qual foi o texto referência. Sim, porque Também. ele não organizou. Não teve o Um processo de texto não tem organização. ligação com o outro e vai indo. Confunde pregação com palestra, com ensinamento. É. Né? Tá pregando, agora abre um texto lá. Abre outro texto aqui. Não, isso aí não é pregação, isso aí é ensinamento. E para quem é assim, visitante, digamos, isso é muito confuso. Às vezes eu fico me colocando no lugar de pessoas assim que não conhecem a palavra. Se para a gente que conhece já é difícil às vezes entender algumas coisas, para quem está indo ali primeira vez visitando, aí que não está entendendo nada. Então, tipo, é meio que em vão. Você não vai ganhar uma daquela pessoa, a não ser que for muito Deus mesmo. Sim, porque a pessoa fica perdida. Ela fica perdida. Entende? Então, não, a gente precisa ter foco. Você pode citar o texto, tá? No momento da pregação. Citar o texto, porque Mateus, lá em capítulo 10, versículo 25, diz isso, isso, isso. Agora, parar, pedir para a pessoa abrir o texto, né? Ou ler todo o texto aí não é legal. Não é legal, eu concordo com você. Tá? Concordo com você. Vamos lá. O termo homilética é o ramo do conhecimento cristão que ensina os processos da construção e comunicação dos sermões bíblicos, ou seja, é vista como a arte da elaboração e transmissão da mensagem de Deus para o seu povo. Então, o que é a homilética? A homilética é vista como a arte da elaboração e transmissão da mensagem de Deus para o seu povo. Tá? Então, vou grifar aqui para que vocês possam ter isso em mente. Tá bom? Ter isso em mente. Tá? Principalmente aqui, ó. Arte da elaboração, vou botar em negrito, arte da elaboração, tá? E da transmissão da mensagem, tá? Então, o que é a pregação? A pregação é a elaboração, ou seja, a montagem do sermão, começo, meio e fim, e a forma como você transmite. Então, esses dois pontos são importantíssimos, tá? Como você monta o sermão e como você passa o sermão. Você precisa organizar o seu sermão, porque caso você não organize o seu sermão, quando os ouvintes estiverem prestando atenção na sua mensagem, ele não vai saber se é fruta, se é uva, maçã ou salada mista. Entendeu? Então você tem que ter uma organização, vou colocar aqui para vocês assistirem depois, para vocês que não assistirem, né? Você tem que ter organização, tá?
organização, tá? E aqui, ó, didática. Letícia, você falou o exemplo daquela pregação, quando foi pregação. Você falou que pregação é o que mesmo? Ok? Sigamos aqui, então. Homilética, o que significa? O termo é derivado do substantivo grego homilia, que significa literalmente associação, companhia. É do verbo homileu, falar, conversar. Abram para mim, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 33. Coríntios o quê, pastor? Capítulo 15, versículo 33. Tá passando aqui na rua. Carro da Igreja Católica aqui, tô escutando nada. É porque hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Aí aqui na praça, né, tem a igreja da Nossa Senhora de Fátima. Então eles estão fazendo a carreata aí. Você fez o sinal da cruz? Não, eu tava ali na janela, abençoando eles. Jogaram até uma água benta em você, não foi? Tô vendo, eu vejo o seu rosto molhado de água benta, mano. Eu tomei um susto, mal gritaria do nada. Fogos e tudo. O que tá escrito Pô. aí? É 15 o quê? 15:33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Travou. Travou. Tá travado, mano. Foi a água benta que lançaram sobre a vida dele. Foi. Lê para mim, Letícia. Não sabe que tá até na hora. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Beleza. Olha o que diz o texto. O termo é derivado do substantivo grego homilia, que significa literalmente associação, companhia, e do verbo homileu, falar, conversar. O que é o sermão? O sermão nada mais é do que as companhias, as falas, as conversas, as associações que nós fazemos e com quem nós fazemos. Tá bom? Uma das definições mais importantes da palavra pregar no Novo Testamento, e raras vezes, que a pregação se refere a um discurso formal. Geralmente refere-se a anunciar ou proclamar com fé. É o alvo de e o alvo era evangelizar os perdidos. Então a pregação ela tinha uma finalidade, tá? Evangelizar os perdidos, tá? E tem pregador aí que fala assim: eu gosto de pregar para crente. Bom, se você gosta de pregar para crente, você não foi chamado para ser um pregador. O que você faz não é pregação, porque a finalidade da pregação é pregar para quem está perdido, é alcançar os que estão afastados, desviados, ou aqueles que nunca tiveram um encontro real com Cristo Jesus, a ponto de se entregar para ele. Tá? Então, o que é a pregação? A pregação é proclamação com fé e o alvo era evangelizar os perdidos. Tá? Esta é a ordem neotestamentária, da qual se desenvolveu a pregação da atualidade. Sendo assim, a pregação moderna inclui não somente a proclamação do evangelho para a salvação dos perdidos, como também a pregação da palavra de Deus para os cristãos serem encorajados e fortalecidos na fé.
Então, qual é a finalidade da pregação? Primeira finalidade, alcançar os perdidos, tá? Vou botar aqui. Estão passando aqui agora. Primeiro alvo. Ganhar almas. Tá bom? Então, para que eu prego? A princípio, eu prego para quê? Para ganhar almas. Não é para ganhar agenda, tá? É para ganhar almas. Essa é a primeira finalidade, tá bom? Então, eu prego para quê? Para ganhar almas. Não é para ganhar agenda, não é para poder ter meu nome conhecido, ter o meu nome no cartaz, etc e tal, tá? Então, primeira finalidade, ganhar as almas, tá bom? Então, essa é a primeira finalidade. Segunda finalidade está aqui, ó. Sendo assim, a pregação moderna inclui não somente a proclamação do evangelho para a salvação dos perdidos, como também a pregação da palavra de Deus para os cristãos serem encorajados na fé. Tá bom? Então, qual é a segunda finalidade, gente? Fortalecer as pessoas na fé. Então, vou colocar aqui. Segunda finalidade. Fortalecimento. Fortalecimento para quê, Jonathan? Para que eles não se desviem. Para não se desviarem. Essa é a ideia. Beleza? Ok? Entenderam aí? Tá bom? Então, gente, essa aqui é a nossa primeira aula, tá? Na semana, na quarta-feira, eu vou colocar uma videoaula com outras atividades, igual eu fiz na primeira aula, tá? Então, na quarta-feira, eu vou colocar um vídeo com atividade, tá bom? Para que vocês possam fazer. E vocês que não assistiram ao vídeo, vocês vão ter que responder algumas perguntas também dessa aula, tá bom? Então, alguma pergunta aí antes de nós encerrarmos a nossa aula? Não. Não, Ficou claro, explicadinho, direitinho? Sim. Então tá, beleza, então. Então, vai estar tudo assim aqui, ó, na gravação. Ficou didático assim? Vocês gostaram dessas anotações aqui? Aham. Porque fica aí salvo aí, tá bom? Então, na outra aula também vou colocar aqui a apostila, procurar trabalhar dessa forma, que aí se torna um pouco mais didático e fica ali gravado ali, até porque eu sei que vocês não anotam bodega nenhuma, tá bom? Então, Deus abençoe a vida de vocês aí, bom descanso, e se quiserem fazer a carreata da Nossa Senhora de Fátima, tá bom? Ela tá passando aí pelas ruas da Baixada Fluminense. Fica com Deus, pessoal. Fiquem na paz, tá? Tchau, pastor. Tchau. E saiu o som.